Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos ver as críticas aos direitos humanos. Quais críticas, né? Talvez seja a primeira pergunta que surge. Nós temos três principais críticas aos direitos humanos. Uma é uma crítica jurídica e duas críticas são críticas políticas. A crítica jurídica, nós chegamos até a conversar lá atrás, que é a crítica do positivismo, né? Que vai dizer assim, os direitos eles precisam estar positivados, reconhecidos pelo Estado, reconhecidos pelas instituições sociais, coisa que os direitos humanos não têm. Mas outras duas críticas são críticas políticas. E as duas, de alguma forma, se manifestam até hoje. As críticas do conservadorismo e do marxismo ainda se fazem presentes, claro, com outras feições, com outras características, mas elas ainda se apresentam hoje no nosso contexto, tá bom? E, de novo, as críticas por si só não são problema. De fato, eu acho que precisamos ter alguns posicionamentos críticos em relação aos direitos humanos. Bem, a primeira crítica, gente, ela surge junto com o movimento de afirmação dos direitos humanos. A gente conversou, né, lá atrás sobre o histórico dos direitos humanos e eu falei para vocês, esses direitos começam a se afirmar de forma muito clara, né, ali no início da modernidade, principalmente com as revoluções burguesas, Revolução Francesa, Americana, em alguns documentos pela Europa como um todo, né? E aí Jeremy Bentham, anos depois, né, ele vai dizer assim, não, esses direitos, eles são uma falácia. Essa expressão específica que Bentham usa para falar dos direitos humanos. Os direitos humanos seriam uma falácia. Por que uma falácia? O que é uma falácia, né? Uma falácia é um argumento que não se sustenta. Então, às vezes é um discurso bonito, né? Que não se sustenta. A época de eleição, então, é cheia de falácias. De vez em quando eu paro na frente da televisão e aí passam os comerciais, umas propagandas políticas, né? Muito falaciosos, gente. Você vê que aquilo não tem como se manter. Mas, enfim, Bentham está dizendo isso. Os direitos humanos são essas falácias. É bonito de se ver, é bonito de se ouvir, mas eles não se sustentam. Qual é o ponto de Bentham? Bentham diz assim, não existem direitos fora do ordenamento jurídico. Para que existam direitos, esses direitos precisam ser reconhecidos pelas instituições políticas, estatais. O Estado precisa sustentá-los, garanti-los, protegê-los. Se o Estado não os reconhece, o Estado não os respeita, esses direitos não existem como direitos. Aí vai dizer Bentham, talvez eles existam como meros interesses. O que é interesse? É algo que você quer ter. Poxa, eu queria que o salário mínimo no Brasil fosse R$ 5.000. Ok. Esse é um direito ou é um interesse? Esse é um interesse. Esse é um direito ou é uma mera expectativa que você gostaria de ter, que você anseia por ter? Se você disser que os direitos humanos são meros interesses ou meras expectativas, vai dizer bem, então ok. São coisas boas que você quer ter, que você quer que o Estado reconheça, ok. Mas eles não são direitos. Eles não são posições jurídicas que você possa exigir respeito, ou a respeito das quais você possa exigir alguma coisa. Porque, de novo, interesses e expectativas você não exige. Você vai atrás, você luta para serem reconhecidos, você luta para serem protegidos, mas você não tem o direito. O que é o direito? É você poder exigir aquilo. Então, para Bentham, não faz sentido algum você falar em direitos humanos. Eles podem ser outra coisa, mas não direitos, não posições jurídicas desse tipo, tá bom? Bem, nós já vimos que os próprios positivistas, eles alteraram esse entendimento inicial e eles vão reconhecer os direitos humanos.
mas eles vão exigir esse reconhecimento, onde? No ordenamento internacional. Para os positivistas como Bobbio, os direitos humanos, eles existem, eles são garantidos pela comunidade internacional. A comunidade internacional é o fiador, é o garantidor desses direitos. Então, nós teremos essa resposta, ou, o que também é viável, o positivismo vai ser criticado, né, pelo justnaturalismo e pelo pós-positivismo, e a partir daí, então, nós teremos uma superação dessa crítica pela superação do positivismo, tá bom? Bem, essa crítica jurídica, ela tem a sua utilidade, mas eu não diria que ela é a mais forte hoje. As críticas mais fortes que nós temos hoje são as críticas decorrentes da visão conservadora e marxista. É engraçado isso, né? Você tem dois extremos, conservadores numa ponta, marxistas na outra, e as duas pontas se tocam. As duas pontas fizeram críticas incisivas aos direitos humanos. Claro, a gente tem que pontuar aqui, né? Essas críticas são contra um tipo específico de direitos humanos, que são os direitos de índole liberal do século XVIII. Então, no século XVIII, nós tínhamos críticas, ali no século XVIII, nós tínhamos a afirmação daquela chamada primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos humanos, né? Direitos de liberdade, direitos negativos, tá? Neste contexto e contra esses direitos é que se voltam os conservadores e os marxistas, na sua origem, né? Vamos ver um de cada vez e depois nós vemos essas críticas atualizadas no período contemporâneo, tá bom? Gente, o livro que eu uso para analisar essas críticas é esse aqui, que é um livro muito bom. Eu acho que é o melhor livro sobre teoria dos direitos humanos em língua portuguesa. O Fim dos Direitos Humanos, do professor Costas Douzinas. Costas Douzinas, tá? O professor Costas Douzinas, ele não é brasileiro, né? É traduzido. Ele é, acho que, professor britânico. Se não me engano, é britânico de origem grega. E ele traz essas críticas, ele faz uma análise contemporânea também. Bem, mas Burke, né, primeiro, crítica conservadora. Por que os conservadores se opuseram de uma forma tão intensa aos direitos humanos na sua versão original? Bem, bora entender um pouquinho o que é o conservadorismo, né? Gente, isso aqui é um ponto importante para você que está avaliando a política brasileira atual, né? O movimento que levou o nosso presidente à posição dele não é um movimento conservador, tá? É um movimento muito mais de reacionária. Qual é a diferença, né? A diferença é que o reacionário é aquele que está descontente e quer desfazer o que existe. O conservador, ele trabalha com reformas. O conservador quer preservar, corrigindo falhas. Então, é uma postura muito mais pacífica, né? Ou muito, eu diria assim, menos belicosa, né? A gente tem um contexto atual no Brasil que é um contexto muito belicoso, de muitos conflitos, principalmente porque, de novo, não é essa vertente que nós estamos falando aqui, tá? O conservadorismo que eu estou falando aqui para vocês é um conservadorismo clássico. É aquele que é formulado e defendido em muitos países como a Inglaterra. Alguns membros do Partido Republicano dos Estados Unidos também seriam conservadores. Que visão é essa, né? Desse conservadorismo, de novo, clássico? Bem, o grande autor é Edmund Burke, tá? Que é um nobre, foi um nobre, né? Já faleceu, você escreve final do século XVIII e século XIX. E o Burke, ele escreve uma crítica, escreve um grande livro,
documento fazendo uma crítica à Revolução Francesa. E esse documento ele é o marco na formação do que nós entendemos como o pensamento conservador contemporâneo moderno. E o que caracteriza esse conservadorismo? Ele é baseado em uma ênfase, enfatiza, né, a necessidade da preservação da tradição na sociedade. Professor, isso é costumes? É preservação dos costumes? Pouco, mas não é essa a ideia. A ideia de tradição para um conservador são valores. Existem certos valores que são bons, que são positivos e que precisam ser preservados. Para quê? Boa tarde, Manuel. Para que eu preciso conservar esses valores? Para que a sociedade se desenvolva, consiga se afirmar, se desenvolver. E é interessante, né? Porque diz assim, nessa obra, que é a obra clássica de Reflexões sobre a Revolução na França, ele diz assim, olha, quando você quebra, ele vai dizer assim, é a tradição, são esses valores arraigados na nossa história que nos protegem. E ele diz assim, a França está rompendo, está arruinando esses valores. A consequência, e é engraçado porque ele é quase profético, ele diz, a consequência disso vai ser uma violência caótica. A consequência dessa ruptura que a França está promovendo, dessa ruptura revolucionária, vai ser um ambiente de muita violência. Por quê? Porque sem a tradição, sem os valores, não existe nada que contenha, que consiga conter a violência que existe na base da sociedade. E aí, então, ele vai alegar isso em 1791. E se vocês lembram de história lá na 7ª série, alguns anos depois se inicia o chamado Thermidor, que é a fase do terror da Revolução Francesa, né, da fase da guilhotina. Todo mundo era guilhotinado, e isso é uma violência caótica na França. Burke acertou, foi uma aposta alta que acertou, né? Bem, o que é que isso tudo tem a ver com direitos humanos? Bem, para os conservadores, os direitos, eles são uma construção de cada sociedade. Cada sociedade constrói e afirma os seus próprios direitos dentro da sua própria cultura, dentro da sua própria tradição, dentro dos seus próprios valores. Por que isso? Porque, no final das contas, quem protege essa sociedade é ela mesma. No final das contas, quem protege, quem segura os nossos direitos brasileiros não é a França, não é os Estados Unidos, não é a Suécia. Quem protege os direitos do povo brasileiro é o Brasil. Quem protege os direitos é a própria sociedade. Não faz sentido você pegar direitos genéricos de todo mundo, em todo o universo, e não, vamos aplicá-los iguais. Para um conservador não faz sentido isso. Porque não é assim que funciona na prática. Um conservador, existem alguns princípios, né, que eu não vou entrar muito, que não é nossa matéria. Aqui a ideia é só a crítica, né? Eu não quero estudar o conservadorismo ou o marxismo, eu quero estudar as críticas deles. Mas um conservador, gente, ele é um pragmático, ele vê o que é que funciona. Isso funciona? Isso não funciona? Vamos ver o que é que funciona. O conservador, ele não é alguém que se baseia em uma utopia. Vamos fazer a melhor sociedade do mundo. Não. Ele vai ver o que é que funciona. E aí, o que é que o Burke e os conservadores diziam? Os direitos humanos, eles são muito ideais. Eles são baseados em idealismo, em uma sociedade perfeita, muito boa, sem falhas. E essa é uma concepção racionalista, que acha que com a razão eu vou conseguir construir esta sociedade que atenda a esses ideais que eu estipulei. E ele diz assim, olha, isso gera um problema. Por que é um problema?
porque isso gera uma política desenraizada. Gente, essa é uma grande crítica, só para a gente entender o ponto dessa crítica. Essa é a crítica que nós fazemos ao nosso federalismo. Se você lembrar lá de ciência política, nossa, há muito tempo, né? 10 semestres atrás. A ciência política, ou Constitucional 3, federalismo, você lembra que a gente via um monte de problema no federalismo brasileiro. Por quê? Porque o federalismo brasileiro ele é muito centrado em Brasília. E Brasília não consegue entender o problema que existe lá numa zona rural de Juruti. Não consegue entender. Porque ela não consegue entender nem qual é a diferença lá do contexto rural de Juruti com o contexto, sei lá, de Porto Alegre. Para um conservador, a política tem que ser algo que tem que ser feita para a realidade. E os direitos humanos, com essa linguagem muito genérica, muito universal, muito internacional, ele gera essa política, uma política irreal. De novo, porque para o conservador o realismo é importante, ou seja, essa dimensão prática, real da nossa sociedade. A política, então, gente, ela é a arte do possível. Para um conservador, a política é a arte do possível. Então, olha só, qual é o problema dos direitos humanos segundo o conservador? É que os direitos humanos são utópicos. São utópicos. Eles trabalham com conceitos que são irreais. Então, olha só, uma crítica que os conservadores vão fazer. Não sei se vocês lembram, né, daquele movimento que aconteceu ali no norte da África, chamada Primavera Árabe. Primavera Árabe. Que aí começaram a derrubar ali uns ditadores que existiam no norte da África. E aí, gente, a gente ficou muito empolgado, disse, nossa, que legal, vão virar democracias, cara, que bacana. Foi isso que aconteceu? Não. Então, todos os países em guerra civil até hoje. Síria, tá assim. Acho que a Tunísia também ficou em caos. O Egito, até hoje, voltou para uma ditadura, né? Aí, o que o conservador vai dizer? Sabe por quê? Porque aquelas ditaduras antes eram ruins? Eram ruins. Não eram boas. Mas era o que existia. Ficou pior depois. Realmente, se vocês lembrarem, né, houve uma situação de massacres violentos, houve uma situação de emigração forte para a Europa, lembram disso? Ali do norte da África ainda existe, né? Por quê? Por causa dessas guerras civis que estouraram por todos os países. E vai dizer, por que isso? De novo, não é que aqueles regimes fossem os melhores, não eram, mas eram os regimes possíveis. Um bom exemplo, vai dizer um conservador para isso, é a Síria. O regime não estava bom, não estava, mas estava melhor do que está agora. Por quê? Porque era o regime possível. E aí, gente, eles vão fazer duas críticas além dessa primeira, né? Ele vai dizer, primeiro, então, quais são os grandes problemas dos direitos humanos? Eles são abstratos e irreais. São muito genéricos. Os direitos humanos, eles tratam de valores muito universais, mas eles tratam de uma forma tão abrangente e tão utópica, que eles são inúteis na prática. Eles não conseguem servir na prática. Segundo, eles não atendem às nossas necessidades reais. Por que não? Porque os direitos humanos estão preocupados com um sujeito abstrato, com um sujeito que não é brasileiro, nem francês, nem inglês, nem deste século, nem do século passado, nem do século que vem. Ele está preocupado com um sujeito muito abstrato, fora do tempo e do espaço. Por isso, os direitos humanos vão apontar os conservadores nessa linha. Eles têm pouca utilidade prática. Eles não vão conseguir atender às nossas necessidades. Então, assim, acho que essa é uma crítica, ela não é totalmente válida, né? Os direitos humanos têm a sua utilidade,
Mas isso é uma crítica que vale a pena ser refletida. Por quê? Porque nós fazemos isso não só em relação aos direitos humanos, em relação a muita coisa. Eu tenho um amigo que dizia assim, o grande dilema no direito penal brasileiro é que o Brasil tem índices de violência, de homicídio, de crimes violentos como um todo, da Somália, e o Brasil quer aplicar a política da Suécia. O Brasil tem um contexto de guerra civil e ele quer tentar encontrar... Nossa, que lá na Suécia começaram a pintar de verde os muros. Vamos pintar que vai resolver a violência. Não, gente. Nosso problema é outro. O problema deles é um furto que houve um dia, assim, 10 dias, não. Nosso problema é que as crianças são mortas todo dia em zonas de violência. Então, o grande problema que Burke está dizendo aqui é esse. Você pega uma política que é uma política irreal, porque ela não se volta às necessidades reais de pessoas reais. Segundo ele, né, os direitos humanos seriam isso. Essa crítica eu não sei se ela é plenamente correta. Eu acho que não. Mas ela merece uma consideração, tá? Ela merece ser avaliada por nós, porque ela tem um fundo de verdade. Bem, segunda crítica é sobre o caráter absoluto dos direitos humanos. De novo, isso naquela primeira versão, tá? Nós já corrigimos algumas dessas falhas ao longo do tempo. Mas naquela primeira versão, a de francesa, americana, os direitos humanos eram vistos como direitos absolutos. O direito de propriedade era um exemplo disso, né? Propriedade é um direito sagrado e inalienável. Qual é o problema de eu ver um direito como absoluto? Dois, né, principais. É que eles ignoram diferentes arranjos institucionais. O que significa arranjo institucional? Cada sociedade se organiza de um jeito. E cada sociedade valoriza certos direitos de um jeito. Ontem eu conversava com o João, e o João, muito sabiamente, ele apontou alguns pontos interessantes. Professor, uma comunidade indígena, por exemplo, ela vai enfatizar muito o aspecto comunitário, né? As questões comunitárias, então, as necessidades dos demais, do grupo, a necessidade do outro, em vez de um aspecto individualista. Um excelente exemplo. Enquanto que outras sociedades são mais individualistas. Ou algumas sociedades prezam muito pela liberdade, outras prezam por direitos sociais. Então, de novo, quando você tem um mesmo direito padronizado para todos, você não consegue perceber que cada sociedade funciona de um jeito diferenciado. Segundo, gente, como ele tem um padrão absoluto para todo mundo, esses direitos, segundo Burke, não estariam preparados para as transformações históricas. Por isso que eu disse, sim, né? O conservadorismo ele não é um reacionário, é um movimento reacionário. Ele diz, olha, o mundo vai mudar, o mundo está mudando. Isso não é um problema para um conservador como Burke, que é o conservadorismo clássico. Você tem que mudar mesmo, preservando aquilo que precisa ser preservado. E para eles, né, as transformações históricas não seriam bem adequadas ou adaptadas a um sistema absoluto de direitos humanos, que não entende que às vezes vão necessitar de restrições a esses direitos, que alguns serão mais enfatizados que outros, que algumas sociedades vão dar prioridades a uns e não a outros. Isso seria um grande problema. Claro até aqui, gente? Sim? Em relação ao conservadorismo e ao positivismo. Perfeito? Bora fazer uma pausa